Olá, galera concurseira que está em casa de quarentena. Olá, meus queridos alunos do Gênio Curso, meus cuti-cuti. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Tô aqui rezando para que esse momento passe, para que a gente volte a ter as nossas aulas presenciais de língua portuguesa. Eu também tô em quarentena. Tô aqui na minha bagunça secular, domiciliar. Vão por mim, não dá para ficar aqui. Então também já estou agoniada, quero voltar às nossas aulas. Porém, apesar de não ser presencial, nós não podemos parar, né? Isso porque os concursos estão aí, eles virão, assim que passar esse momento, estarão todos aí de vento e popa para serem realizados e realizados com sucesso. E uma disciplina extremamente importante é a nossa, não é de língua portuguesa, é para qualquer concurso. Então, para os meus alunos aí que estão estudando para a Polícia Civil, que estão estudando para o Banco do Brasil e para outros concurseiros que almejam outros concursos, aproveitem muito essa aula que será muito produtiva. Então, nossa aula de hoje será sobre os advérbios, beleza? Advérbios, que é essa classe de palavra tão importante da língua portuguesa. Inicialmente, eu gostaria de dizer a vocês que o conceito de advérbio, ele vem da morfologia. Por que é importante saber disso? Porque quando a nossa provinha lá, a questão da prova, pergunta assim, ó, o termo destacado, a partir do termo destacado, informe qual a classificação gramatical. Está perguntando o quê? O conceito morfológico, quer saber se é substantivo, adjetivo, advérbio, artigo, preposição, conjunção daquela palavra. Quando pergunta assim, qual a classificação morfológica, qual a classificação gramatical, então está querendo saber exatamente o nome dessa classe gramatical, beleza? Dessa classe de palavra. Então vamos lá para os conceitos importantes sobre o advérbio, beleza? Quem tem aí o material, tá? O pessoal da Polícia Civil, o pessoal do concurso do Banco do Brasil, que tem o meu material, podem ir grifando e destacando essas partes que são tão importantes, tá bom? Então, assim, na morfologia, o advérbio é uma palavra invariável. O que significa dizer que é uma palavra invariável? Significa dizer que ela não vai para o plural, nem vai para o feminino. É muito importante saber disso, porque você tem como fazer um macete lá na hora, beleza? É uma palavra invariável que indica algumas circunstâncias, não indica características, indica circunstâncias. Quais circunstâncias? Vai depender do contexto, pode ser uma circunstância de tempo, circunstância de modo, circunstância de afirmação, causa, consequência, lugar, intensidade. Então, vai variar, vai depender do contexto. Então, vamos lá. É uma palavra invariável que indica algumas circunstâncias. O advérbio se refere a um verbo, a um adjetivo ou locução adjetiva, a outro advérbio ou locução adverbial ou a uma oração inteira, exercendo a função sintática de adjunto adverbial. Então, é muito importante se ater para esses pequenos conceitos. Ele se refere a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Ou seja, se esta palavra que você está analisando, esse termo destacado que você vai analisar, ele não está ligado a um substantivo, então, portanto, não tem como ser adjetivo, pronome, numeral, enfim, vai ser o quê? Advérbio, tá? Em primeira mão. Vamos analisar aqui como identificar os advérbios a partir da teoria, beleza? Então, aqui, letra A. Maria trabalha à tarde. À tarde é um advérbio. Por quê? Percebam que a tarde é invariável. Segundo, à tarde indica uma circunstância de tempo, porque indica o quê? O momento em que Maria trabalha. Terceiro, está ligado ao verbo trabalhar, ok? Está ligado ao verbo trabalhar, o momento em que Maria trabalha. Então, aí, ó, na morfologia, à tarde vai ser o quê? Um advérbio. Semanticamente, indica uma circunstância de tempo. E para a sintaxe, a função é de adjunto adverbial, ok? Então,
É um advérbio que indica tempo e exerce a função de adjunto adverbial. E já voltando aqui, todo e qualquer advérbio ou locução adverbial vai exercer a função de adjunto adverbial de alguma coisa, tá bom? Dentro de uma oração. Beleza. À tarde é um advérbio ou é uma locução adverbial? Então, o advérbio, ele vai ser uma palavrinha só, tá bom? Se fosse só tarde, aí teríamos aí um advérbio, tá bom? Tipo, Maria trabalha tarde. Esse tarde seria apenas um advérbio. Como nós temos aí uma composição de duas classes gramaticais, de mais de uma palavra, nós temos aí a, né? Que nesse caso aí é a preposição e a artigo, mais o substantivo tarde. Como nós temos essa composição, então nós temos aí uma locução adverbial. E o que é isso? É a composição de duas ou mais palavras que exercem também a função de advérbio, beleza? Não tem bicho de sete cabeças aí. Olha aqui essa letra B. Ele continua muito disposto para o trabalho. A palavra muito é um advérbio, por quê? Porque está ligada ao adjetivo disposto, tá bom? Modifica o adjetivo disposto, porque ele continua não somente disposto, mas ele continua muito disposto. Então, modifica a palavra disposto, intensificando-a. Então, temos aí um advérbio que indica a intensidade e exerce a função de adjunto adverbial, beleza? Letra C. Gustavo fala bem. Gustavo não só fala, ele fala bem. Eu especifiquei a forma como ele fala, beleza? O modo de Gustavo falar. Então, temos aí, na palavra bem, um advérbio de modo. O modo como Gustavo fala. Então, bem está ligado ao verbo falar, ok? Na letra D, Gustavo é bem feliz. Gustavo não é só feliz, Gustavo é bem feliz. Então, mais uma vez, a palavra bem é um advérbio, só que dessa vez ela faz o quê? Ela modifica o sentido da palavra feliz, que é um adjetivo. Está ligada diretamente ao adjetivo. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para o seguinte. Perceba que na letra C e na letra D foi usado o mesmo advérbio, o advérbio bem, ok? No entanto, na letra C, ele indica uma circunstância de modo. O bem é o modo como Gustavo fala, está ligado ao verbo. Já na letra D, o Gustavo é bem feliz. Então, o bem está ligado ao adjetivo feliz. Só que de que forma? Ele está intensificando a característica de ser feliz, ok? A característica feliz. Então, o bem na letra D é um advérbio de intensidade e não de modo. Comumente, nós encontramos lá nas gramáticas os bloquinhos, as tabelinhas, né, dos advérbios. É tipo tarde, hoje, cedo, amanhã. São advérbios de tempo. Ali, acolá, aqui, advérbio de lugar. Bem, mal, por aí vai. Advérbios de modo. Então, existe essas classificações primárias? Existem, ok? São válidas, é bom estudá-las e saber cada uma delas? É bom sim, nunca é demais, ok? Porém, o advérbio, você sempre vai ter que analisar o contexto daquela oração. Por quê? Porque as bancas de concurso se valem muito dessas pegadinhas, de já saber que você tem aquela tabela toda trabalhada na cabeça, e aí vai e joga uma situação como essa aqui. Gustavo é bem feliz, mas não é o modo de ser feliz, é a intensidade em que ele é feliz, ok? Vamos continuando aqui na letra E, nós temos ninguém esperava o corona tão de repente. Percebam que a palavra tão é um advérbio de intensidade que modifica a locução adverbial de repente. De repente é uma locução adverbial, tá bom? Então, bora lá. Letra F. Dormiram mais cedo porque estavam juntos. Então, cedo é um advérbio de tempo que está sendo modificado
pelo outro advérbio, que é o advérbio mais. Nesse caso, esse mais é um advérbio de intensidade. Beleza? Fechou? Atualmente, a professora ensina no Gênio Cursos. A palavra atualmente é um advérbio terminado em mente, vamos falar um pouquinho mais sobre eles, que geralmente indicam a circunstância de modo. No entanto, aqui nós estamos vendo que atualmente indica a circunstância de tempo. Só que esse atualmente não incide sobre a palavra professor ou o verbo ensinar, não. Né? Atualmente incide sobre toda a oração, tá bom? Sobre toda a oração. Então, tanto que se você pegar essa palavra atualmente e modificar, tirá-la de onde ela está e deslocá-la para outra parte da oração, não vai perder o sentido, ok? A professora atualmente ensina no Gênio Cursos. A professora ensina atualmente no Gênio Cursos. A professora atualmente ensina no Gênio Cursos. A professora ensina no Gênio Cursos atualmente. Não modifica o sentido, não altera o sentido. E saber disso é muito importante, principalmente para quem faz aquelas provas tipo a CESP, tá bom? Que colocam apenas uma afirmação para você dizer se está certo ou se está errada a afirmação. Então, se eu deslocar o atualmente, ocorre alteração de sentido? Não, não ocorre alteração de sentido. Beleza? Fechou? Então, vamos lá. Os advérbios que modificam adjetivos ou outros advérbios são sempre de intensidade para os concursos, ou pelo menos para a maioria dos concursos, eles cobram assim, que os advérbios que modificam adjetivos ou outro advérbio são sempre de intensidade. E aí nós voltamos aqui rapidinho à letra B, em que o advérbio muito modifica o adjetivo disposto. E muito indica o quê? Uma circunstância de intensidade. Beleza? Voltamos aqui à letra D, em que o advérbio bem modifica o adjetivo feliz. E bem, nesse caso, é de intensidade. Verificamos aqui na letra E que o tão modifica a locução adverbial de repente e é também de intensidade. Na letra F, o mais modifica o advérbio cedo e é também de intensidade. Então, cai certinho, né, nessa teoria. No entanto, pode acontecer diferente. Vejamos aqui essa última oração aqui. Meus cabelos são quimicamente tratados. O quimicamente, ele está ligado ao adjetivo tratados. No entanto, não está falando de intensidade, não está intensificando o tratados, e sim o quê? Indicando o modo dos cabelos, o modo como são tratados os cabelos, tá bom? Quimicamente, beleza? Então, nos concursos, para a nossa alegria, é tratado dessa forma. O advérbio que modifica adjetivos e outros advérbios são sempre de intensidade. Mas a gente também pode contar com uma pegadinha aí, tá bom? Vamos lá. O que acontece nas provas de concurso? Geralmente eles usam palavras que, quando a gente está vendo lá na oração, causa dúvidas quanto à sua classificação gramatical. A gente não sabe se é adjetivo, se é pronome, se é advérbio. Então, vamos analisar aqui como a gente vai descobrir essas diferenças. Por isso que era muito importante se atentar para aquela teoria lá do início, tá? Advérbio versus outras classes de palavras. Percebam aqui, ó, as duas primeiras orações. O professor olhou sério, o professor é sério. Na primeira oração, o professor olhou sério. Se você trocar o professor por professora, vamos ver lá? A professora olhou sério. Percebam que a palavra sério não modificou para concordar com professora. Continuou sendo o quê? Masculino singular. Por quê? Porque não está ligado ao substantivo. Está ligado ao verbo olhar. Então, é a forma, o modo como o professor olhou. Então, nós estamos diante o que aí? De um
advérbio, ok? Advérbio ou então palavra adverbializada. O que é isso? Palavra adverbializada é aquela palavra que, na essência, ela não é advérbio, mas por um processo de derivação imprópria, ela se tornou um advérbio, beleza? É o caso do sério, que geralmente é um adjetivo. Então, vamos ver aqui na segunda oração. O professor é sério. Se eu mudar o professor para a professora é séria. Portanto, a palavra sério variou para concordar com o substantivo professora. Então, nessa segunda oração, a palavra sério, ela não é invariável, ela é variável e ela não se liga a verbo, ela se liga a substantivo. E ela não indica uma circunstância de modo, e sim uma característica do professor. Sendo assim, a classe gramatical que indica a característica, atributo, defeito, qualidade, enfim, é o quê? Adjetivo. Então, temos aí as diferenças, tá bom? E como identificar essas diferenças. Na primeira oração, eu tenho um advérbio de modo que exerce a função de adjunto adverbial. Na segunda oração, eu tenho um adjetivo que caracteriza o substantivo professor e, nesse caso aqui, exerce a função de predicativo do sujeito, tá? Vamos aqui para baixo. João fala alto. João é um homem alto. Então, aqui, João fala alto. Muda para Maria. Maria fala alta. Me ajuda, né? A gente tá em quarentena, tá ficando doido, mas também nem tanto. Então, Maria fala alto. A palavra alto não modifica, porque eu mudei o gênero do sujeito, ok? Não modifica. Portanto, a palavra alto modifica o sentido do verbo falar. É uma palavra invariável e, portanto, é um advérbio, tá? João é um homem alto. Muda para Maria. Maria é uma mulher alta. Portanto, dessa vez, a palavra alto variou para concordar com o substantivo mulher, que é o substantivo ao qual ele está ligado. Portanto, se está ligado a substantivo, não é advérbio, tá bom? Então, aí agora nós temos uma característica do homem. João é um homem alto, tá bom? Uma característica do homem. E, portanto, é um adjetivo, beleza? Vamos aqui nessa última frase aqui. Esta cerveja desceu redondo. Em época de quarentena, 300 lives, a gente tá bebendo mais do que se estivesse na rua. Então, assim, esta cerveja desceu redondo. Foi um modo como a cerveja desceu, beleza? O modo como a cerveja desceu. Então, esse redondo, ele não modifica, está ligado ao verbo descer. Então, portanto, é um advérbio, ok? Mais uma coisinha, pessoal. Se liguem no seguinte. Toda vez que eu tiver um verbo intransitivo, o que é o verbo intransitivo? É o verbo que ele não precisa de complemento para se fazer entender. A ação que ele manifesta já está completa nele mesmo. Por exemplo, a cerveja desceu. Beleza? A cerveja desceu. Você já entendeu o que ele quer dizer. Só que aqui, nessa situação, ele tem um complemento. Mas esse complemento não é obrigatório. Só está ali para melhorar, para deixar mais inteligível a oração, beleza? Então, aqui nós temos esta cerveja desceu redondo. Desceu é um verbo intransitivo. Verbos intransitivos não precisam de complemento obrigatório. Mas já que tem o redondo, então sempre que eu tiver um complemento, tá? Num verbo intransitivo, esse complemento é um advérbio, porque esse complemento sempre vai estar indicando uma circunstância de alguma coisa desse verbo. Tá bom? Então, fica aí essa dica também. Verbos intransitivos, quando tem um complementozinho, é o quê? Um adjunto adverbial, ou seja, um advérbio,
ok? Ou uma locução adverbial. Então, sair, chegar, descer, crescer, nascer, são o quê? Verbos intransitivos. Se houver complemento, vai ser advérbio, tá bom? Vamos aqui para as próximas orações. Ele continua bastante discreto. Ele faz bastante exercício. Tan, 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 tan. Que rufa os tambores. Bastante. Beleza. Bastante pode ser o quê? Bastante pode ser um pronome indefinido que indica o quê? Intensidade, quantidade, né? Mas também bastante pode ser o quê? Um advérbio que indica também intensidade e quantidade. Então, por aí a gente não vai saber de nada. Então, bora ver aqui. O que é que a gente vai analisar quando aparecer um bastante ou um muito? Beleza? Nós vamos verificar a quem ele está ligado na oração. A quem ele está ligado na oração e se, porventura, ele varia, tá bom? Aqui, ó. Ele continua bastante discreto, tá? Ele continua bastante discreto. Agora, coloca no plural. Eles continuam bastantes discretos? Não, não faz sentido. Eles continuam bastante discretos. Então, o que é que acontece? A palavra bastante está diretamente ligada ao adjetivo discreto. E qual é a classe que se liga a adjetivo? Advérbio, beleza? Advérbio. Agora, olha a segunda oração. Ele faz bastante exercícios. Exercício, bota no plural. Eles fazem bastantes exercícios. Por que isso? Porque a palavra bastante agora está ligada ao substantivo exercício, tá bom? E as palavras que se ligam a substantivos, elas são o quê? Variáveis, porque elas variam para concordar com o substantivo, tá bom? Então, nesse caso aqui, o bastante é um pronome indefinido e não um advérbio. Entendi nada. O que é que eu faço? Eu coloco um numeral no lugar. Sabe por que eu coloco o numeral no lugar da palavra bastante? Porque quando eu coloco o numeral é uma classe de palavra variável. Ela varia para concordar com o substantivo. E aí, se eu colocar um numeral e encaixar, então isso significa que vai ser o quê? Pronome indefinido, porque é variável. Mas se eu colocar um numeral no lugar e não fizer sentido, então isso significa que o bastante é advérbio, ok? Quer ver, ó? Ele continua 3 discreto. Faz sentido isso? Não faz, então é advérbio. Agora aqui, ó. Ele faz 3 exercícios. Faz sentido isso? Total sentido. Então, portanto, é pronome. Se liga no macete, que dá certo, tá? Vamos adiante. O homem está meio chateado e ele bebeu meio copo de cerveja. Vamos analisar esse meio aí? Primeiro a gente tem que ver o quê? A quem está ligado, a qual palavra está ligado. Então tá, o homem está meio chateado. O meio está ligado à palavra chateado, que é um adjetivo. É um adjetivo. Se é um adjetivo, então a palavra meio vai ser um advérbio, beleza? Se você modificar, colocar no feminino, vai ficar a mulher está meia chateada. Meia é o quê? É de calçar? Pelo amor de Deus, meia chateada, que é isso? Como é que é meia chateada? O lado esquerdo emburrado, o lado direito feliz? Não dá, gente. Esse meio aqui equivale a mais ou menos. A pessoa não fica mais ou menos. A pessoa não fica metade chateado, metade feliz. Só se ela tiver um derrame. Fala sério, entendeu?
Então, aqui, o homem está mais ou menos chateado, a mulher está mais ou menos chateada. Então, esse meio, quando eu consigo colocar esse mais ou menos, ele é advérbio, beleza? E percebam que, na teoria, nua e crua, está ligado a um adjetivo, tá? E não varia. Olha aqui, ele bebeu meio copo de cerveja. Esse meio aqui me dá a noção de mais ou menos ou me dá a noção de metade? Me dá a noção de metade. Ele bebeu mais ou menos um copo. Não, ele bebeu metade copo de cerveja. Beleza? Então, aqui, ó. Se eu trocar por o copo, se eu trocar copo por taça, vai ficar ele bebeu meia taça de vinho. Por quê? Porque a palavra meio aqui e a palavra meia na taça está ligada ao substantivo. A palavra meio está ligada ao substantivo copo. E a palavra meia está ligada ao substantivo taça. Indicando o quê? Metade, quantidade. Quem é a palavrinha que indica a quantidade e é ligada ao substantivo? Numeral. Então, nós temos aqui um numeral fracionário, tá bom? Ele bebeu meio copo de cerveja, meio numeral. O homem está meio chateado, meio advérbio. Vamos lá, eu espero mesmo que vocês estejam compreendendo essa aula, tá bom? Mas qualquer coisa não, já deixando claro aqui, é só pedir uma live para que a gente possa, lá no Instagram do Gênio Cursos, que a gente pode estar esclarecendo as dúvidas que ficarem sobre a aula de advérbios. Vamos lá, sobre os advérbios terminados em mente. Comumente, lá nas gramáticas, né, aparece o quê? Que eles indicam modo, circunstância de modo. Porém, né, eles podem indicar outras circunstâncias. Exemplo, ó. Primeiramente, vamos começar a pensar. Se tem o primeiro, é porque tem o segundo, terceiro, quarto, entendeu? Então, assim, primeiramente, vamos começar a pensar. Então, esse primeiramente não indica um modo, e sim uma ordem, uma sequência, beleza? Fechou? Olha cá. Faço simulados mensalmente. Mensalmente não é o modo como você faz simulados, e sim o quê? O momento, o tempo em que você faz simulados, que é todo mês, ok? Fechou? O pico do coronavírus provavelmente será no mês de maio. Então, esse provavelmente é o modo? Não, não é o modo. E sim o quê? O momento duvidoso em que isso pode acontecer. E isso é mais do que duvidoso, né? Porque todo dia eu ouço falar que o pico é em abril, vai ser em maio, vai ser em junho. Então, esse provavelmente é um advérbio de dúvida. A cerveja estava estupidamente gelada. Esse estupidamente não é o modo, tá bom? Estupidamente está ligado à palavra gelada e está indicando que a palavra gelada, ó, é um adjetivo e a maioria dos advérbios que se ligam a adjetivos indicam intensidade. Última, certamente ficaremos loucos com essa quarentena. Eu tô pirando. Então, aqui, certamente é o quê? Uma afirmação de certo, ficaremos loucos com essa quarentena. Meu público, meus alunos, voltemos aqui um pouquinho no slide anterior, de advérbio e outras classes de palavras. Olha só, quando eu tenho um advérbio que indica modo, eu consigo colocar, entendeu? Eu consigo fazê-lo, refazê-lo, colocando mente. Por exemplo, ó, o professor olhou seriamente. É uma forma também da gente distinguir o adjetivo do advérbio. Agora embaixo, ó, o professor é sério, o professor é seriamente. Não dá, né? Aí é forçar a natureza, não é isso? Forçar a natureza. Tá bom? Por exemplo, uma outra oração. Voe tranquilo na nossa companhia aérea. Eu posso falar o quê? Esse tranquilo aí vai ser advérbio ou vai ser adjetivo? Tranquilo. Voe tranquilo com a nossa companhia aérea.
voe tranquilamente com a nossa companhia aérea. Se eu consigo fazer isso, então é porque o tranquilo aí é um advérbio de modo e está ligado ao verbo voar. Outra palavrinha que nos causa dúvida, o rápido. Então aqui é Maria anda rápido. Maria anda rápido. Esse rápido é adjetivo. João anda rápido, é melhor, né? A confusão fica maior se eu colocar rápido masculino e João masculino. João anda rápido. E aí? É advérbio ou é adjetivo? João anda rapidamente, a forma como João anda, o modo como João anda. Se eu consigo fazer esse rapidamente, então, portanto, eu tenho aí um advérbio de modo, beleza? Vamos lá para os nossos próximos slides. Aí nós temos aqui uma tabela que é bem simples, tá? É uma tabela que eu peguei na internet, só para poder deixar um pouquinho mais aglomerado o nosso slide. Então tá, aqui tem as circunstâncias principais que aparecem em toda a gramática: tempo, lugar, modo, intensidade, dúvida, afirmação e negação. E nós temos aqui os advérbios e as locuções adverbiais mais comuns, tá? Tempo, hoje, sempre, nunca, cedo, à tarde, à noite, de manhã, às vezes, de repente. Sobre o nunca! Sobre esse nunca, anota aí, tá? Para quem não tem o material em PDF, porque no material em PDF eu coloquei uma tabela imensa de advérbios. E além de eu colocar essa tabela imensa dos advérbios mais comuns e os dos menos comuns, eu ainda coloquei lá algumas particularidades, tá bom? Então, sobre o nunca. E nunca, você já pode puxar esse link também para o jamais. Então, o nunca e o jamais, eles são considerados pela gramática, tá? Advérbios de tempo. No entanto, existem momentos, existem questões em que eles podem ser advérbio de negação. Milena, e se acontecer os dois nas questões da prova? Não vai acontecer, porque se acontecer, cabe recurso. Então, eles não vão dar asa à cobra, né? Eles não vão dar moral para concurseiro, pelo amor de Deus. Então, nunca e jamais, se tiver a opção de tempo, é tempo, se tiver a opção de negação, é negação. Beleza? Podem os dois. Lugar, aqui, ali, lá, onde, à direita, à esquerda, atrás, em cima. Beleza? Modo, bem, mal, rapidamente, lentamente, face a face, à vontade, às claras, às escuras, devagar. Ok? Intensidade, pouco, mais, menos, apenas, bastante, de todo modo, de todo, demais, muito. Dúvida, talvez, provavelmente, porventura, quiçá, acaso, possivelmente. Afirmação, sim, certamente, efetivamente, com certeza, sem dúvida, realmente, dê certo, por aí vai. Negação, não, de modo algum, de jeito nenhum, absolutamente é negação, tá bom? Porque sempre vem absolutamente não, tá? Então, vamos aí para tentar resolver as questões de advérbio, tá bom? Então, o que é que eu quero que vocês entendam, antes de tudo e mais nada? Advérbio, no nosso resuminho, é uma palavra invariável, tá? A classificação de advérbio, esse nome advérbio é quando pede a classificação gramatical, tá? A classificação morfológica da palavra, tá? Ele se liga a verbo, adjetivo ou a outro advérbio, ou as locuções, suas respectivas locuções, ou a uma oração inteira também, tá bom? Cuidado no deslocamento do advérbio. Quando ele está ligado à oração inteira, geralmente não modifica o sentido da oração, mas pode ocorrer incorreção gramatical. Isso aí a gente vai analisar, tá bom? De acordo com as orações, tá? Bem, e tem algumas particularidades que você pode acompanhar aí pelo PDF, tá certo? Do material. Então, vamos continuar com a resolução de questões.
Primeiríssima questão, 2019, aeronáutica. Vamos ver lá, tentei pegar, tá? As mais atuais possíveis. Então, assim, assinale a alternativa cuja frase não contém advérbio ou locução adverbial de modo. Vamos ver lá. Letra A. Em mim se apoiava. Tem algum advérbio aí, gente? Alguma locução? Não. Em mim se firmava. Também não. Em mim descansava. Também não. Que filho lhe sou? Também não. Vamos analisar as outras, as próximas. Letra B. As seculares eram abeatadas, umas pobretonas, falavam muito baixinho a surdina. Olha aí o que é que eu tenho. A surdina. A surdina é o quê? É o modo como falavam. Então, a surdina é o quê? É uma locução adverbial que indica modo. Letra C. Caminhando às surdas pelo corredor. Às surdas. Percebam que caminhando às surdas. Esse às surdas, o modo como se caminhava. Então, locução adverbial de modo. Letra D. Subitamente, olha só, quando a gente vê o mente, vem na nossa cabeça o quê? Advérbio, não é verdade? E geralmente o quê? De modo. Então, subitamente, um formidável brando suplantou o barulho das ondas. Então, subitamente incide sobre essa oração inteira, indicando o quê? O modo como um formidável brando suplantou o barulho das ondas. Então, a alternativa em que não contém advérbio ou locução adverbial é a alternativa A, ok? Puxando um link aqui, olha só, nós temos aqui, escreve aí no teu material aí do ladinho, a surdina, e nós temos aqui as surdas. Percebam o seguinte, que eu tenho com o sinal indicativo de crase, beleza? Eu tenho A com o sinal indicativo de crase. O que é que isso significa? Essa crase aí, ela é obrigatória. Por quê? Porque nós temos aí uma locução adverbial que começa com a preposição a e está ligada a uma palavra feminina. Então, isso sempre vai acontecer, galerinha, quando eu tiver uma preposição a, tá bom? E uma palavra feminina e elas estiverem juntas, formando o quê? Uma locução adverbial, beleza? A surdina ou qual é a outra? As surdas, ok? Então, sempre vai acontecer assim. Perceba que, por exemplo, ó, minha mãe não me levou a sério. A sério é o quê? Também é uma locução adverbial. Perceba que ela começa com a preposição a, mas a palavra seguinte é uma palavra masculina. Então, por isso, não leva crase. Todos fomos para a fazenda a cavalo ou a pé. Tanto cavalo quanto a pé, tanto a cavalo quanto a pé, né? Começam com a preposição a, porém as outras palavras cavalo e pé são palavras masculinas e, portanto, não levam crase. Então, já deixa aí guardadinha essa informação aí para aquelas questões que mesclam vários assuntos ao mesmo tempo e tem crase, tem advérbio, tem função sintática, tem tudo, tá? Segunda questão. VUNESP, PM, oficial. Vamos lá. Considere os vocábulos destacados no seguinte trecho do quarto parágrafo. Uniões são salvas e brigas feias de casal são evitadas pelo e-mail ou pelo zap, que ainda criam a garantia de promessas, acordos e desculpas por escrito, para serem lidos e relidos e, eventualmente, cobrados ou discutidos. Vamos ver aí. Os vocábulos ainda e eventualmente, respectivamente, exprimem sentidos de intensidade e certeza. Não, né, gente? O ainda ele não indica intensidade e eventualmente vai indicar certeza? Não.
e podem ser substituídos por mesmo e certamente. Não, né? Eventualmente indica o que, gente? É algo que pode indicar uma situação que envolva tempo, não é isso? E o ainda geralmente indica o quê? Uma inclusão. Vamos ver lá. Letra B. Tempo e frequência. O ainda indica tempo? Nesse caso, não. Tá bom? Até porque o eventualmente não tem como indicar frequência. O que indica frequência é frequentemente. Eventualmente é o contrário de frequência. Tá bom? É o contrário. Modo e hábito. Também não. O que é eventual não é uma coisa habitual, tá bom? Retificação e probabilidade. Retificação? Não. Probabilidade? O eventualmente não indica uma probabilidade, tá bom? Uniões são salvas e brigas feias de casal são evitadas pelo e-mail ou pelo zap que ainda, ou seja, inclusão, que ainda criam a garantia de promessas, ou seja, que inclusive criam a garantia de promessas, tá bom? E desculpas por escrito, para serem lidos e relidos eventualmente, casualidade, sim, e podem ser substituídos por inclusive e ocasionalmente, sim, porque ocasionalmente vai ser o quê? Vai ser o sinônimo de eventualmente. Então, nós temos aí a letra E como certa, tá bom? Vamos prosseguir? Terceira questão. Da CESP. Eu amo questões da CESP. Eu acho elas tão bem formuladas. Mas vamos lá. Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita para o seguinte trecho do texto. Ela agora reúne todos os setores da economia que utilizam recursos biológicos. Galera, vou chamar aqui a atenção para vocês. Quando nós temos questões de reescrita do texto, deixa eu ver aqui qual é a pergunta. Assinale a opção em que a proposta apresentada preserva a correção gramatical e os sentidos do texto. Então, veja bem, ó. Quando nós temos esse tipo de questão de reescrita, nós temos que se atentar para a correção gramatical, tá? O que é isso? Nós temos que se atentar para que a frase não fique, não saia das normas da gramática, tá bom? Para que ela fique corretamente escrita, ok? E os sentidos do texto, ou seja, você não pode, em momento algum, modificar o sentido que aquela oração tem primariamente, ok? Antes da reescrita. Então, como é que eu analiso isso? Um macete básico para essas questões de reescrita é você analisar se existem advérbios na oração. Se houver advérbios na oração, a banca vai trabalhar com eles, tá bom? Vai trabalhar com eles e vai trabalhar também com o quê? Com o uso de vírgulas, principalmente. Então, você tem que perceber que tipo de oração é, tá bom? Você tem que perceber como essa oração está escrita. E se tiver advérbios, observe esses advérbios, se eles estão ligados à oração inteira ou se eles estão ligados a um momento, tá bom? Então, vamos ver lá. Ela, agora, o agora é o quê? É um advérbio de tempo, tá bom? E está ligado a quem? Ao verbo reunir. Ela agora reúne todos os setores. Então, nesse momento, no agora, ela reúne todos os setores da economia, todos os setores da economia que utilizam recursos biológicos. Aí a gente vai aqui para esse que. Quando tem que, segura a tua onda também. Porque quando tem que, a gente tem que perceber que tipo de oração é essa, tá bom? Então, olha aqui, ó. Ela agora reúne todos os setores da economia que... Esse que é o quê? É um pronome relativo que está retomando o substantivo setores da economia, tá bom? Então, se ele está retomando o sentido de setores da economia, se ele está retomando esse substantivo e inicia uma nova oração, olha a nova oração, ó, que utilizam recursos biológicos. Então, aqui nós estamos diante
de uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque não tem vírgula, tá vendo? Não há vírgula entre setores da economia e que utilizam recursos biológicos. Então tá, a gente já analisou a oração, tá bom? E vamos verificar como é que ela vai ficar mais corretamente. Antes de tudo e mais nada, perdoe-me estar voltando, é porque essas questões realmente elas precisam ser bem trabalhadas, tá bom? Precisa deixar as coisas bem claras quando a gente vê uma oração como essa. Ó, ela agora reúne. Esse agora é um advérbio. E ele está, percebam que ele está o quê? Entre vírgulas. Porém, ele é um advérbio de curta extensão. O que são advérbios ou locuções adverbiais de curta extensão? É quando tem menos de 3 palavras. A partir de 3 palavras, nós temos advérbios ou locução adverbial de longa extensão, ok? Então, o que é que acontece? Quando é de curta extensão, ou seja, uma ou duas palavras, a vírgula não é obrigatória, ok? A vírgula não é obrigatória. A vírgula é facultativa. Ou seja, ou tu põe ou tu não põe e tá certo, tá bom? Agora, quando eu tenho um advérbio com mais de 3 palavras, tá? Então, aí a vírgula vai ser o quê? Obrigatória, tá bom? Exemplo, eu fui na semana passada à feira. Olha, eu fui na semana passada. 3 palavrinhas, na semana passada. Então, portanto, a vírgula é obrigatória. Eu tenho que colocar esse na semana passada entre vírgulas. Ou se viesse no início, na semana passada eu fui à feira. Na semana passada, vírgula, porque eu tenho 3 palavrinhas, eu fui à feira. A vírgula é obrigatória, tá bom? Agora, quando é ontem eu fui à feira, não precisa de vírgula, eu boto se eu quiser. Eu ontem fui à feira, também não precisa de vírgula, eu boto se eu quiser, tá bom? Bora lá. Letra A. Ela reúne agora todos os setores da economia que utilizam recursos biológicos. Vamos analisar. Ela reúne agora. O agora está ligado ao verbo reunir, não tá? Tá ligado ao verbo reunir. Beleza. O sentido tá o mesmo da oração anterior? Está, porque o agora não mudou de localização, né? A oração K continua estando ligada a setores da economia, no caso a oração que utilizam recursos biológicos. Beleza. Qual é o erro aqui? A vírgula no agora. Olha só. Ela reúne agora, vírgula. Cuidado, ó. Acende a lâmpada mágica aí na cabeça. Cuidado com a vírgula unitária. Esse negócio de ter uma vírgula só, desconfie. Por que isso? Porque quando a vírgula ela não é obrigatória, ela é facultativa. Mas ou tu bota entre vírgulas, 2 vírgulas, ou tu não bota nenhuma, entendeu? Tu não bota nenhuma. Cuidado com vírgula unitária, deixa tudo errado, tá bom? Então, ela reúne agora, tinha que estar entre vírgulas, tá bom? E não apenas uma vírgula. Então, o que é que acontece? Essa letra A não preserva a correção gramatical, apesar de ter preservado o sentido, beleza? Letra B. Agora, ela reúne todos os setores da economia que utilizam recursos biológicos. Vamos ver aí? O agora ainda está ligado à primeira oração, que é o fato dela reunir todos os setores da economia. Mas qual é o erro agora? O erro agora é a vírgula na segunda oração. Por quê? Porque olhem novamente a oração primária. Ela agora reúne todos os setores da economia que utilizam recursos biológicos. Tem vírgula entre economia e o quê? Não tem. Se não tem, significa o quê? Que o sentido é de restrição. É uma oração subordinada adjetiva restritiva. Na letra B das alternativas, nós temos aqui uma vírgula. A partir do momento que tu bota essa vírgula aí,
Tu altera o sentido, por quê? Porque se torna uma oração subordinada adjetiva explicativa. Essa é a diferença entre as orações subordinadas adjetivas. Uma é restritiva porque não tem vírgula. A outra é explicativa porque tem vírgula. Então, você muda o sentido de restrição para explicação. Por isso que a letra B também está errada. Alterou o sentido. Teve incorreção gramatical, Milena? Nessa não. Não. Gramaticalmente ela está correta, mas o sentido mudou de restrição para explicação, tá bom? Letra C. Ela reúne todos os setores da economia que agora utilizam recursos biológicos. Quem foi meu aluno sabe que você jamais, em hipótese alguma, você pode separar por vírgula sujeito de verbo, verbo de complemento. E aqui, ó, ela reúne, que reúne alguma coisa, todos os setores da economia. Todos os setores da economia é o que? É o complemento do verbo reunir. Separado por vírgula? Não dá, tá bom? Aí você tá matando, assassinando a gramática da língua portuguesa. Então, o errado está aí. Não se separa o verbo do complemento por vírgula. Jamais separe a ordem direta SVC por vírgula, tá? Letra D. Ela reúne todos os setores da economia que utilizam agora recursos biológicos. E aí, cadê o erro? Cadê o erro? Gramatical não tem. Mas, olha o que eu falo sobre o deslocamento do advérbio, para ter cuidado com essa parte. O advérbio agora, na oração primária, ele pertence, ele modifica o sentido do ato de reunir. Reúne agora nesse momento. Nessa letra D, ele está fazendo o quê? Ele está modificando agora quem? O verbo utilizar. Não está errado, tá bom? Porque agora mudou o sentido. Não está mais modificando o verbo reunir, sim o verbo utilizar. Não dá. Cuidado com o deslocamento do advérbio, porque o advérbio, ele aqui está pertencente, ele é pertencente, ele modifica um verbo e não o outro verbo, tá bom? Então, a alternativa correta será a letra E. Por quê? Ó, agora, ela reúne todos os setores da economia que utilizam recursos biológicos. Ok. O agora está ligado à primeira oração, que é o ato de reunir. Beleza? Não tem vírgula, porque essa vírgula é facultativa. Está no início da oração, tá belezinha. A segunda oração continua sendo restritiva, então a resposta correta é a letra E, beleza? Cansativo, não foi essa daí? Cansativa, porém, muito elucidativa, porque você mexeu com várias coisas ao mesmo tempo, né? Você mexeu com a questão da virgulação, dos advérbios, do deslocamento do advérbio, do sentido, que isso pode, né, pode modificar ou não, das orações subordinadas adjetivas, restritivas e explicativas, a questão de identificar o que como um pronome relativo. Amei. Delícia essa questão. Total. Próxima. SPSEX, Exército Oficial, Magistério de Português. Uau! Ah, como a chuva é bonita! E como o vento é valente, versos 4 e 5. A respeito do trecho acima, analise as afirmativas a seguir, tá bom? Número 1. A palavra como se classifica como advérbio, galera. Será que como aí é um advérbio? Vejam bem, ó. Eu tenho... Que tipo de frase é essa daí? Uma frase exclamativa, né? Então, veja bem, ó. Como a chuva é bonita e como o vento é valente. Quando eu tenho esse como e eu posso trocar, posso substituir o como por quanto ou por quão, então isso significa que esse como exerce a função de quê? De um advérbio de intensidade, tá bom? Ou seja, como a chuva é bonita, quanta chuva é bonita.
E como o vento é valente, e quanto o vento é valente, tá entendendo? Então aí esse como vai ser um advérbio de intensidade. A mesma coisa eu vou puxar para o que, tá bom? Vou puxar para o que? Por exemplo, ó, que lindo aquele menino. Tipo isso. Esse que aí é o quê? Quão lindo é aquele menino. Eu tô intensificando a beleza da pessoa, do menino, tá bom? Que bonita sua. Então tá bom. Tô intensificando a beleza. Então o que, quando eu posso substituir por quão ou quanto, também vai ser o quê? Advérbio de intensidade. Então já chama atenção para isso aí, tá bom? O como aí é sim se classifica como advérbio, nesse caso de intensidade. 2. Os versos são exemplos de frases optativa. Não, não. O que é frase optativa? É aquela frase que exprime um desejo. Tipo, ó, Deus te abençoe, meu filho. Aí sim é uma frase optativa, tá bom? Terceiro, o a se classifica como interjeição e não tem função sintática. Beleza. Ah! Oh! Ui, meu Deus! Tudo isso é o quê? Interjeição, tá bom? Então, vamos lá. Para as alternativas aqui, eu tenho a 1 correta e eu tenho a 3 correta e a 2 errada. Assinar a letra A, se apenas as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas. Sim, tá bom? O 1 e o 3 são corretas, o 2 é incorreto. Então, letra A, tá bom? Próxima questão. 2020. Acabou de sair do forno. As avaliações mostram que o Brasil ainda precisa avançar. Bora lá? As duas palavras em destaque pertencem respectivamente às classes gramaticais. Olha só, gente, muito simples essa questão, né? Muito simples. Classe gramatical, classe morfológica, né? Vamos ver lá. Avaliações. Avaliações é o que, gente? É um nome. Veja que ainda por cima está precedido de quê? De artigo. Portanto, o que está precedido de determinante vai ser o quê? Substantivo, tá bom? Vai ser substantivo. As avaliações mostram que o Brasil ainda. O ainda é o quê? É um advérbio. Então, a resposta correta vai ser letra C, substantivo e advérbio. Na verdade, se errar isso aí, né? A pessoa tem que fazer um curso desde saber o que é vogais e consoantes, né? Então, bora lá? De novo, saindo do forno, VUNESP 2020. O termo destacado na frase, a rede pública carece de profissionais satisfatoriamente qualificados até para o mais básico, expressam respectivamente circunstância de. Gente, o até, vamos pelo mais fácil, tá? Vamos pelo mais fácil. Até para o mais básico. O mais está modificando a palavra básico. Lembra lá que a maioria dos advérbios que estão ligados a adjetivos e a outros advérbios são advérbios de intensidade, não é isso? Então, mais básico, poderia ser o básico, mas é o mais básico. Então, está dando exatamente, está intensificando a palavra básico. Então, mais aí é um advérbio de intensidade. Portanto, a única alternativa correta seria a letra C, né? E o até, modifique, troque o até por inclusive. A rede pública carece de profissionais satisfatoriamente qualificados, inclusive para o mais básico. Está incluindo, está trazendo para dentro da necessidade da carência de profissionais satisfatoriamente qualificados, também o setor mais básico, tá bom? Então, aí nós temos aí letra C, inclusão e intensidade, ok? Sesgran Rio, a galera aí do Banco do Brasil, né, que tem mais trabalho com, que é possivelmente será a banca Sesgran Rio,
Então, 2019, ó, saí no forno. No texto 1, em já um celular tem maior taxa de obsolescência e pode ter de ser substituído em 1 ano ou 2. A palavra já apresenta o sentido de. Olha só, a palavra já. Muito cuidado com o já. O já geralmente indica o quê? Tempo, né? Geralmente você vai ver lá na gramática que ela indica tempo. Mas olha só essa oração aqui, ó. Eu tomo café todos os dias. Já minha mãe, eu não sei. Entendeu? Então, ó, esse já minha mãe eu não sei, esse já aí, tá indicando tempo? Não tá. É aquela questão de analisar o contexto. Os nossos contextos de falas, o nosso contexto de fala, eles são muito pluralizados. Existem muitos contextos de falas que acabam modificando o sentido desses advérbios, que primariamente é uma coisa, mas acaba se tornando outra. Entendeu? É o caso desse já. Nesse já aí, eu tô dizendo que eu tomo café todos os dias. Já a minha mãe, eu não sei. É uma posição, porque pode ser que ela não tome café como eu. Entendeu? Todos os dias. Então, já, ele pode exprimir esse sentido de tempo ou pode exprimir o sentido de oposição. Ok? Beleza? Então, bora lá. Nesse caso aqui, ó, no texto 1, já um celular tem maior taxa de obsolescência. O que é que isso quer dizer? Já tive uma oração anterior que falou de algum material e aí agora tá falando o quê? Já um celular. Entenderam aí? Então, já está opondo a situação do celular à situação do objeto que já foi dito anteriormente. Beleza? Então, esse já aí indica o quê? Oposição. Ou ele vai indicar tempo ou ele vai indicar oposição. Nesse caso, vai indicar o quê? Oposição. Tá bom? Prossigamos. Sobre as funções morfológicas das palavras, assinale a alternativa correta. As funções morfológicas, ou seja, saber o conceito, né? Se é substantivo, se é adjetivo, se é advérbio, bora lá. Letra A. Em não ser o suficiente é meio que o slogan da vida dele. O termo em destaque é um advérbio que indica intensidade. Não, não é mesmo. Meio não indica intensidade, ok? Letra B. Apagou-se a uma frase que escutou um alguém verbalizar. O termo destacado é um artigo que indica gênero feminino. Gente, apegou-se. Quem se apega a alguma coisa. Então, esse aí é uma preposição exigida pelo verbo apegar. E outra coisa, ó, logo em seguida vem uma. Impossível ser um artigo, tá bom? Então, esse a aí não é um artigo. Esse a vai ser uma preposição. Letra C. É capaz de cantá-la de trás para frente. O termo em destaque é uma conjunção, pois une as orações. Não, de trás para frente. Se para é uma preposição, tá bom? Letra D. Em desequilibradamente equilibrado, dará a vez em si. O termo destacado é um advérbio que indica modo. É ou não é? É. De todas, a correta é essa, tá bom? Desequilibradamente é um advérbio de modo. Ok? Se tiver dúvidas, é como eu falei, é só anotar as dúvidas, que a gente pode tirar essas dúvidas posteriormente, tá bom? 2019, de novo. Bahia, vamos ver. Observando-se a norma culta, complete as lacunas usando a concordância nominal adequada. O que é concordância nominal, galera? Concordância nominal é quando você tem um substantivo, tá bom? Você tem um substantivo
E quais são as palavras que giram em torno do substantivo? As outras classes. Eu tenho o adjetivo, o pronome, o artigo e o numeral, que giram em torno do substantivo. Então, essas classes, elas variam para concordar com quem? Com o substantivo, beleza? Elas têm que variar para concordar com o substantivo. Exemplo, o menino bonito, a menina bonita. Entendeu? O substantivo é menino, menina, e as classes se modificaram, se alteraram, variaram para concordar com o substantivo. O que é que ocorre com a concordância nominal? Que a gente confunde adjetivo com advérbio, com conjunção, e aí a gente acaba querendo alterar, variar palavras que não são variáveis, entendeu? Para concordar com um certo substantivo. Vamos ver aqui um exemplo básico. É a palavra meio, tá bom? A palavra meio a gente tenta fazer com que ela modifique. Por quê? Porque ela tanto pode ser um numeral, como ela pode ser um substantivo meia ou numeral, ou ela pode ser também um advérbio. Então, vamos ver lá. Entrei no quarto e olhei ao redor, a janela meia aberta mantinha a penumbra. Não, a janela meio aberta, tá? Porque o meio está ligado à aberta, não à janela. Meio está ligado à aberta. E aberta é o quê? Adjetivo. A palavra que se liga a adjetivo é advérbio. E advérbio é invariável. Então, vai permanecer meio, ok? Vamos lá? Número 2. Todos os dias ele nos visita ao meio-dia e meia. Por que meia? Porque ao meio-dia e meia hora. Hora é substantivo. Substantivo feminino. E meia está ligada à hora, que é substantivo feminino. Portanto, meia é um numeral que vai variar para concordar com o substantivo, tá bom? Então, vai ficar meio-dia e meia. Então, meio, meia. Agora aqui. Elia, Elia, Eliá, não sei. Esquecemos um acento aí, não sei, talvez. Elia desistiu de nos acompanhar, pois estava meio cansada ou meia cansada? Estava meio cansada, porque está ligado o quê? Ao adjetivo cansada, ok? Então, é meio. Aqui, nós temos a ideia de mais ou menos. Quando eu tenho a ideia de mais ou menos, eu uso o advérbio meio, tá bom? Quando eu tenho a ideia de metade, eu uso o numeral. Então, não tem como a pessoa estar metade cansada. Imagine uma parte e a outra. Não dá, né? Então, é mais ou menos cansada, tá? Então, a resposta é meio, meia e meio, ok? Então, a resposta correta vai ser a letra C, tá? Número 1, meio, meia e meio novamente. Vamos lá. Soldado PM BFC 2018. E gemidos de pessoas que estão eternamente à morte. O termo em destaque possui o acento grave. Sim, sim. É aquela explicação que eu dei a vocês sobre a surdina, sobre as surdas, ok? Essa presença justifica-se em função do vocábulo feminino que compõe uma locução. Que tipo de locução é essa, galera? É uma locução prepositiva? Não, olha o macetinho. Locuções prepositivas geralmente terminam em preposição. Preposição de, geralmente a partir de, através de. Adjetiva, a gente poderia confundir com adjetiva. Mas a morte, o que é que o adjetivo faz? O adjetivo não qualifica um substantivo? Então, a locução adjetiva também vai fazer isso, vai qualificar, vai caracterizar um substantivo. A morte está caracterizando quem aí? Não está caracterizando substantivo nenhum, tá bom? E gemidos de pessoas que estão eternamente à morte. É a circunstância em que as pessoas se encontram, que as pessoas estão. A morte, tá bom? Então, aqui, locução
adverbial. Sim, é o correto, porque indica o quê? Uma circunstância, tá bom? Em que as pessoas estão. A morte, ok? Conjuntiva, não tem como ser, gente. Conjuntiva, geralmente, o macetinho é que ela termina em quê? Ó, a medida em que, a medida que, na proporção que, ok? Então, a resposta aí correta é a letra C, locução adverbial. De novo, VUNESP 2018, PM, sargento. Os termos destacados nas frases, dados biométricos e cadastrais que possam ser lidos digitalmente e esse processo ainda não teve início, expressam circunstâncias respectivamente de digitalmente, gente. Só pode expressar nesse caso aí é o modo como eles são lidos, né? Então, só pode ser modo. E o ainda, esse processo ainda não teve início. Está falando do quê? Do tempo. Não tem como ser intensidade, tá bom? Nem de dúvida. Tá bom? Então, ainda aí indica o quê? Tempo. Então, nós temos aí letra A. Próxima. IBFC 2018, Corpo de Bombeiros. Assinale a alternativa em que se indica incorretamente o valor semântico das expressões adverbiais em destaque. A guerra se desdobrou por todo o antigo continente. Por todo o antigo continente é lugar? É lugar, tá bom? Então, essa daí está correta. Letra B. Destruídos sem dó nem piedade a bala de canhões descomunais. Meio. Sem dó nem piedade é meio? Não. O meio aí seria a bala de canhões descomunais. Inclusive, agora eu vou chamar aqui a atenção, abre parênteses aí, tá? Os advérbios que indicam meio, tá? Um meio e tal, geralmente eles apresentam uma coisa mais concreta, tá? Um objeto concreto, tipo, os bandidos foram recebidos a bala. A bala é o quê? Uma coisa concreta, tá bom? Um objeto concreto. Escrevemos a carta, a caneta. A caneta é o quê? É concreto. Não estou falando que é sempre, gente, mas geralmente acontece assim. Sem dó nem piedade foi o modo como eles foram destruídos, tá bom? Então não é meio. Então a resposta correta que apresenta a classificação incorreta do valor semântico das expressões adverbiais é letra B, tá bom? Letra C. Depois da Itália, é das mais interessantes. Intensidade. Está intensificando o adjetivo interessante. Como eu falei, os concursos cobram dessa maneira. D. Um pouco do mistério das coisas para fazer tanto mal. Finalidade. Finalidade. Vamos lá. Assinale a opção em que o advérbio empregado apresenta sentido inadequado ao sentido da frase. Vamos primeiro aqui identificar qual é o advérbio e se ele faz sentido para aquela determinada oração, tá bom? Então, letra A. A saída de todas as turmas se dará concomitantemente. Concomitantemente. Gente, concomitantemente é o meu advérbio, tá? É o nosso advérbio aqui. Faz sentido isso? Tem condições? A saída das turmas se dará concomitantemente? Sim, porque o que é concomitantemente? Ao mesmo tempo, no mesmo horário. Então, isso significa o quê? Que tem condições das turmas saírem todas ao mesmo tempo? Tem sim, total condição. Então, tá correto, beleza? Letra B. O médico atenderá primordialmente as crianças. Eu tenho aqui o primordialmente como advérbio. Faz sentido isso? Faz. Primordialmente não é a mesma coisa que atendimento, nesse caso aqui, o atendimento prioritário é o primeiro, o mais importante nesse caso?
Então, primordialmente as crianças, então prioritariamente, né, com prioridade, dando mais importância, mais atenção às crianças. Faz todo sentido. Letra C. Independentemente da situação do trânsito, temos que viajar. Faz sentido? Faz. Tipo, vou viajar, haja o que houver, independente de qualquer coisa. Faz sentido? Faz todo sentido. Então, o advérbio aí, independentemente, não está inadequado para a situação. Letra D. Havia muita água na pista, por isso o carro deliberadamente derrapou. Deliberadamente. Gente, o que é deliberadamente? Deliberadamente significa o quê? Que o carro, tinha muito carro na pista. O carro foi e derrapou. Ele derrapou porque ele quis? Não, ele derrapou em razão da água na pista. Não é isso? Deliberadamente significa o quê? Que é intencional, que intencionalmente derrapou. O carro derrapou intencionalmente? Derrapou porque ele quis derrapar? Não, né? Então, esse deliberadamente não está correto para a situação apresentada, beleza? Havia muita água na pista, por isso o carro deliberadamente derrapou. Isso é incoerente. Então, a inadequação encontra-se na letra D, tá? Podemos continuar? Nem vou ler assim. Então, chegamos ao fim desta aula. Espero mesmo que tenha sido produtiva, tá? Chegamos ao fim dessa aula. Espero que tenha sido produtiva, tanto a teoria quanto a resolução de questões, tá? Para quem já é aluno do Gênio Curso, temos aí o PDF, tá bom? Dessa aula, que ainda está incluso no PDF as tabelas de advérbios, as particularidades de alguns advérbios que podem cair em prova e puderam responder, né, todas as questões, tudo bonitinho, dentro com esse PDF também, tá bom? Havendo dúvidas, vocês podem solicitar uma live pelo Instagram do Gênio para que a gente possa sanar as dúvidas dessa aula. E estejam prontos para mais uma aula de português. Daqui uns dias a gente está aí junto, tá bom? Beijos, um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima madrugada para todos. Bye, bye.